Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós estamos aqui na congregação fazendo uma série de pregações a respeito das parábolas de Jesus. Nós tivemos já todo o mês de janeiro falando sobre as parábolas. Iniciamos hoje o mês de fevereiro também falando sobre as parábolas, e assim iremos até o meio do ano, até junho, falando sobre as parábolas. Antes da gente ler, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, nos dê a sua iluminação e a sua orientação. Oremos. Senhor Deus, Pai, durante todo esse culto nós te exaltamos, te bendizemos, cantamos, ó Deus, hinos de louvor ao Senhor, te adoramos de todas as formas, Senhor, através das nossas ofertas, entramos em comunhão contigo através da ceia, contigo e com os nossos irmãos. E é chegado, Senhor, o momento de ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra. Como sempre nós te rogamos, nós queremos nesse momento, mais uma vez, rogar que o Teu Espírito, que é santo e bendito, Ele prepare o nosso coração para a Tua palavra. Nos ilumina, para que possamos ter entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos e clara ao nosso entendimento. Prepara o nosso coração como o agricultor prepara o solo para receber a semente. O nosso coração é esse solo e a Tua palavra é a semente. Portanto, Deus, pelo Teu Santo Espírito, faz assim com cada um de nós. Nos ilumina, nos prepara para recebermos a palavra do Senhor. É isso que nós queremos te rogar nesse momento. Fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele vai contar aqui, a partir do versículo 24, a parábola do joio e do trigo. E é interessante que, às vezes eu olho para os ensinos de Jesus e me surpreendo, de verdade, eu me surpreendo o quanto os ensinos de Jesus, eles são tão atuais. Às vezes parece que o que Jesus está ensinando aqui, e que foi escrito, que foi registrado aqui na Escritura, parece que foi escrito hoje, foi escrito ontem. Nem parece que esses escritos aqui já têm mais de 2000 anos, de tão atuais que eles são. E nessa parábola aqui do joio e do trigo, que a gente vai tentar aqui trabalhar, explicar um pouco mais a respeito dela, a gente pode perceber o quanto ela é atual por um detalhe muito simples. Hoje em dia, todo mundo abre a boca e se declara cristão, mesmo que, irmãos, por favor, mesmo que as suas vidas e as suas atitudes sejam totalmente opostas ao que a Escritura ensina, seja totalmente diferente daquilo que é a vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. Mas elas abrem a boca e se declaram cristãs. Esses dias, eu estava ouvindo uma mulher que se dizia pastora e lésbica.
Inclusive, a igreja que ela dizia pastorear era a igreja lesbiteriana. Parece até brincadeira, né? Uma outra chegou a dizer o seguinte: eu sou cristã, porém o meu trabalho é fazer filmes adultos, filmes pornôs. Um outro, se dizendo pastor, era pastor à noite e durante o dia o trabalho dele era mandar as pessoas de arrasta para cima. Era um matador de aluguel. São coisas que a gente olha e são absurdos, né? Mas não somente esses absurdos. Muitas pessoas têm comportamentos como, por exemplo, são mentirosos compulsivos e se dizem cristãos. Ainda que o pai da mentira seja isso. Outros vivem no pecado, seja da pornografia, seja da imoralidade, seja do adultério, mas se dizem cristãos. E é por isso que esses ensinamentos aqui, eles são tão atuais. E nós, quando vemos coisas como essa, né, dessas mulheres que eu falei, desse homem que eu falei, ou de alguém que vive mentindo, que vive adulterando, vive da imoralidade, a gente costuma dizer o seguinte: não, mas isso é normal. Sabe por quê? Porque Jesus disse que tem o joio e o trigo. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer quando ele contou essa parábola? Será que Jesus quis dizer que na igreja existe o joio e o trigo? E é exatamente sobre isso que nós iremos ver hoje à noite. Por favor, acompanhe aí, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu-lhe também o joio. Então, os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o trigo? De onde vem o joio? E ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que a gente arranquemos o joio? Ele disse: não, para que, ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e o atai. O atai em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Vá para o versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, dizendo: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Podemos orar aí para casa, né? Jesus já explicou a parábola. Mas, irmãos, essa parábola é a segunda parábola de 3 que Jesus conta. Ele conta primeiro a parábola do semeador,
Depois ele vai contar a terceira parábola, é a parábola do grão de mostarda e o fermento. E essa parábola, que é a segunda, é a parábola do joio e do trigo. Essa parábola do joio e do trigo, ela tem como finalidade falar a respeito do final dos tempos. Do que vai acontecer. De que Jesus mandará separar o joio do trigo. Essa parábola, ela responde muitas coisas, muitos questionamentos que muitas vezes a gente se faz. Como, por exemplo, por que tem muita maldade no mundo? Por que Deus não acaba com essa maldade de vez? Ele vai acabar. A grande questão é que não chegou a hora da colheita ainda. A grande questão é que essa hora vai chegar, mas ainda não deu tempo, ainda não deu a hora. O trigo ainda não está pronto. Aliás, alguns trigos já ficaram maduros. E o que aconteceu com esses trigos? Eles foram colhidos. Eles foram levados para o reino. Não é isso que vai acontecer? Mas ainda alguns trigos ainda estão no processo de amadurecimento. Não deu a hora da colheita ainda, não chegou o final dos tempos ainda. Então o que a gente precisa entender é o significado dessa parábola. E aí, é isso que eu quero começar a fazer com vocês. Eu quero explicar essa parábola juntamente com vocês e depois tirarmos 3 lições básicas aqui para nós. E aqui eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Versículo 24. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente. Quem é esse homem? Versículo 37. O que semeia a boa semente é... Quem é o filho do homem? Jesus. Ele é aquele que semeou a boa semente. Aí vem a segunda coisa. Versículo 24. Ele semeou a boa semente no seu campo. Versículo 38. Quem é o campo? A igreja? Quem é o campo? É o mundo. E aqui, por favor, pare e olhe para cá, por favor. Eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou dizer. Deus criou o ser humano, correto? De que maneira o homem foi criado? Como era a sua natureza? Era pecaminosa? Não. Ele era... Era o que, meus irmãos? O homem era o quê? Bora, pode falar. Era puro. O ser humano era puro. Então preste atenção. O campo é o mundo. Quem é a semente? Não. Nessa parábola aqui não é a palavra. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Nessa parábola aqui, a semente não é a palavra. Estou enganchando todo aqui, né? Quem é a semente? Jesus é quem semeou. Ele semeou no campo. O campo é o mundo. Quem é a semente? Os seres humanos. Então, Jesus, ele plantou um ser humano. Como? De que maneira? Puro. Por isso ele vai dizer que ele plantou uma boa semente. Mas aí veio o inimigo. Quem é o inimigo? Veja aí no versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. Então, Jesus, ele cria o homem, planta essa semente chamada homem no mundo, no campo que é o mundo, mas o inimigo veio e plantou uma semente ruim. E o que aconteceu com esse ser humano? Ele se tornou o quê? Ele se tornou impuro.
ele teve a sua natureza modificada. A sua natureza que antes era pura, se tornou agora uma natureza inclinada ao pecado. Por quê? Porque o inimigo plantou ali uma semente má. Amém? Amém. E aí o que acontece? Os servos desse Senhor chegam: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Aí ele diz o quê? Por que não? Essa aqui é uma parte que não faz sentido na parábola. Pelo menos alguém que é agricultor, essa parte não faz sentido. Por que não? Não faz sentido porque nenhum agricultor deixa ervas daninhas ali. Porque a erva daninha, ela vai matar o trigo, ela vai sufocar o trigo, ela vai tirar do trigo os nutrientes que ele precisa para crescer. A grande questão aqui é que o agricultor, ele saberia quem era joio e quem era trigo, correto? Correto? Mas quem ia colher, não. Os anjos não saberiam, porque quem vai colher é quem? Os anjos. E aí ele disse: não arranque, para evitar de que você, em vez de arrancar, quando for arrancar o joio, não arranque junto o trigo. E tem dois motivos aqui. O primeiro é porque quando eles são pequenos, eles são parecidos. O segundo é porque as raízes se entrelaçam. Então, se ele arrancasse o joio, o trigo viria junto. Aqui já é ele maduro, não era para ter botado agora não. A mídia está errada. Olha, agricultor. Então preste atenção, meu irmão. Tinha esquecido o papel. Não vai adiantar não, que já era. Então preste atenção. Jesus, ele planta uma boa semente, o inimigo vem e planta uma semente ruim. E ambas crescem juntas, até que venha a colheita. Mas a grande questão aqui, e agora a gente vai para as lições, porque eu estou explicando uma coisa que o próprio Jesus já explicou aqui. Eu só estou chamando a atenção para vocês para algumas coisas que ele já explicou. Então, se a gente olhar, por exemplo, que o campo é um mundo, a gente não pode dizer que na igreja existe o joio e o trigo. Não dá, não pode. E aqui é um erro que muitas vezes a gente comete. O erro de achar que a igreja visível é a igreja de Jesus. Nem todos aqueles que estão aqui na igreja são verdadeiramente trigo, a não ser que estejam vivendo como filhos do reino. É por isso que eu comecei dizendo que essa parábola ela é muito atual. Porque não é só a gente dizer que é filho do reino, a gente precisa viver tal qual. E caso a gente não esteja vivendo como filho do reino, a gente não é trigo, muito embora esteja aqui. E mesmo estando aqui, mas sem viver como filho do reino, eu vou ser o quê, meu irmão? Joio. Só que na igreja, o corpo de Jesus, o corpo místico de Cristo, não há espaço para o joio. Por isso que a gente diz que na igreja não existe joio e trigo. Na igreja, no corpo de Cristo não pode. Se fosse o caso, ele não seria queimado. Ele iria ser colocado no celeiro junto com o trigo. Só que no celeiro não vai joio. No celeiro só vai trigo.
Isso eu vou falar mais um pouco daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos aprender é o seguinte: é que quando essas duas plantas elas estão crescendo, não há diferença entre elas. Não há diferença quando a semente é plantada. Tanto é que ele não permite que os seus ceifeiros arranquem o joio, para não correr o risco de que as duas fossem arrancadas. Só que, meu irmão, preste atenção. E aí, agora tu bota a imagem que era para tu botar agora. Elas crescem. Por que elas vão ser colhidas apenas quando elas estiverem maduras? Porque quando elas estiverem maduras, elas vão ser diferentes. Estão entendendo aí? O trigo não é igual ao joio. E quanto mais você amadurece, quanto mais você cresce na fé, mais diferente você fica do joio. Se eu sou filho do reino, e estou parecido com o joio, ou pelo menos eu digo que sou filho do reino, mas estou parecido com o joio, eu não sou trigo. Não tem como as duas coisas serem iguais. E é engraçado, porque parece uma coisa assim, né? Os irmãos, eles vão tendo tempo de fé, não estou nem falando de maturidade, estou falando de tempo de fé. E parece que quanto mais o irmão tem tempo de fé, mais imaturo ele se torna. Porque, preste atenção. Preste atenção. Você se lembra do dia da sua conversão? O que você sentiu naquele momento ali? Provavelmente uma das coisas que todo mundo sente quando se converte é: eu quero falar para todo mundo sobre esse Jesus. É ou não é? Aí o tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. E aí quando a gente chama o irmão para evangelizar, ele: estou tão cansado. Passei a semana todinha trabalhando, estou muito cansado, vou ficar em casa. Aquela vontade já não existe mais. Sendo que deveria ser o contrário. Porque quanto mais tempo de fé a gente tem, mais maduro a gente deveria ser. Mais trigo deveria ser, o fato da gente ser filho do reino deveria ser visível, quanto mais maduro a gente se torna. As pessoas deveriam olhar para nós e identificar que nós somos filho do reino, ou seja, que a gente é trigo. Não deveria haver diferença, não deveria ter semelhança mais, nenhuma sequer. Porque quando eles crescem, eles são totalmente diferentes um do outro. Não há semelhança entre eles, entre o joio e o trigo. Então, o que nós precisamos fazer é amadurecer, 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 para se tornar diferente do joio. E mais uma vez eu repito: amadurecer não necessariamente significa tempo de fé. Que maravilhoso fosse que quanto mais tempo de fé a gente tivesse, mais maduro na fé a gente se tornasse. Mas infelizmente não é assim, porque parece que tem irmãos que quanto mais tempo de fé tem, mais menino se torna. E essa é a realidade de muitos, especialmente nos dias de hoje. A gente que, como igreja, está pegando um mal da sociedade. Essa sociedade que não pode ouvir nada que se magoa. A igreja está ficando igual. Se você fala a verdade, ela se magoa. E a palavra de Deus, ela não está aqui para massagear o nosso ego, ela está aqui para nos moldar a imagem do nosso Senhor Jesus. E se a gente não tiver
com o nosso coração disposto a isso, a gente jamais vai amadurecer e se tornar trigo. A gente vai continuar sendo semelhante ao joio. E a grande lição dessa parábola aqui é justamente o final dela, que está tanto no versículo 30 como no versículo 43, que é o final de tudo. Porque parece que a gente está assim, beleza, eu sou menino mesmo, eu não sou maduro, eu sou parecido com o joio mesmo. Sim, mas tu não entendeu ainda que vai ter uma colheita? Que tu não pode ser joio? Que tu tem que ser trigo? Porque esse é o ensinamento aqui da parábola. O ensinamento da parábola é que aqueles que são joio, porque a gente às vezes parece que perde um pouco, né, do fio da meada. Mas o que é o joio aqui na parábola? O joio é retratado como quem? Como os filhos do maligno. Em outras palavras, o joio são os filhos do diabo. E a grande questão é o seguinte: não tem terceira opção. Ou alguém é joio, ou alguém é isso. E se não é trigo, é joio. Se é trigo, é filho de... E se é joio, não tem meio termo. Não, vou fazer o seguinte, ó, eu não sou ainda filho de Deus, né? Mas também não sou filho do diabo. Estou aqui em cima do muro. Isso não existe. Porque automaticamente, se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Não tem como meio termo aqui, não cabe. Ou bota de novo aí, Tom, por favor. A imagem. Como a gente pega... Não, eu sou meio joio e meio trigo. Dá? Vocês lembram de um humorista chamado Adamastor Pitago? O que ele dizia? Não existe isso, meu irmão. Não existe meio joio e meio trigo. Ó, essa banda aqui é joio, então eu faço toda desgraça com essa. Essa banda aqui é trigo, então essa banda aqui vive para Deus. Não dá. Ou a gente é joio ou a gente é trigo. Então, preste atenção. Não há diferença quando é plantado, mas a partir do momento que ele começa a amadurecer, ele começa a se tornar diferente. Deu para entender isso? Amém? Não pode amadurecer e continuar sendo joio. Não dá, é impossível. Quando a gente se converte, a gente está no processo de mudança. Então pode ser até que a gente ainda venha agir como joio, mas no processo de crescimento e amadurecimento, a gente vai se tornando trigo. E vai se tornando cada vez mais diferente do joio. Deu para entender? 2. Não arranque o joio e nem o trigo precipitadamente. Aqui nós temos duas coisas que normalmente a gente faz errado. Ou pelo menos a gente pensa errado. Eu até comecei falando um pouco sobre isso, mas eu quero começar falando sobre não queira arrancar o joio. Não queira arrancar o joio. Eu sei que todos nós temos um senso de querer que esse nosso mundo ele seja perfeito, que todo mundo seja bom, que não haja criminalidade, que não haja mal. Quem não gostaria de um mundo assim? Quem? Você não gostaria? Você está levantando a mão por quê, se você gosta? Eu disse, quem não gostaria, levanta a mão. Todos nós queríamos. Só que a grande questão é,
Não somos nós que vamos definir isso. Para mim, essa é uma das passagens bíblicas que nos mostra, por exemplo, que a pena de morte não deveria ser colocada, deveria ser aplicada. Porque não somos nós que definimos o momento, é Deus. Nem sequer os anjos definiram. O senhor quer que eu arranque ali o joio? Não, deixa lá que a gente vai arrancar no final da colheita. Só que a gente é muito rápido em querer tirar o mal, em querer excluir, em querer tirar, em querer jogar fora, em querer queimar, em querer matar. Sendo que não cabe a nenhum de nós isso. Talvez o fato da gente querer matar os maus já mostra o quanto a gente é mau. É ou não? Então não se precipite em querer arrancar o joio. Deixe que Deus vai cuidar disso. Mas a segunda coisa é que não seja precipitado em arrancar o trigo. E aqui eu quero que a gente pense uma coisa. Às vezes a gente fala, né? Mas olha só, a gente fala que não se precipite em arrancar o joio, porque lá no versículo 29, Jesus diz isso, ó. Não, para que ao tirar o joio, não arranque também o trigo. Então, se eles tirassem o joio, naturalmente o trigo seria arrancado junto. Então, eles não poderiam se precipitar nem arrancando o joio e nem arrancando o trigo. E o que seria isso para nós? Nós estamos vivendo dias onde a maioria dos lugares estão praticamente dominados pelos filhos do maligno. É ou não é? Você vai para as universidades, você vai para as escolas normais, você vai para o trabalho, você vai para a política, está praticamente tudo dominado pelo maligno. Aí o que a gente quer fazer? Tirar o trigo desses lugares. Olha, não vai para ali não. Fica lá. Aliás, sai de lá. Já está quase tudo dominado pelo maligno, pelo joio. E aí a gente quer tirar o trigo de lá. Não é isso que a gente faz? É ou não é? Sendo que é justamente a presença do trigo que ainda está fazendo com que Deus não permita que o domínio dos filhos do maligno sejam completos. Nós precisamos aprender a estar nesses lugares sem, contudo, nos contaminarmos com ele. Não podemos tirar o trigo desses lugares, para que o domínio dos filhos das trevas não seja total. Nós esquecemos muitas vezes que Jesus nos chamou para sermos sal. Que é nesses lugares onde nós temos que estar. Não seja precipitado em arrancar o trigo. Deus pode estar mantendo aquele lugar ainda de pé, por causa da sua presença lá. Amém? Amém. Não arranque o joio e nem o trigo tão precipitadamente. Não seja precipitado. E por último, haverá uma colheita. Haverá uma colheita. E esse é o principal ensino dessa parábola. Haverá uma colheita. Versículo 30. Deixai ambos crescerem até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no celeiro. Aí Jesus ele vai explicar o seguinte:
Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. E aqui, meus irmãos, olha o que ele vai dizer. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim do mundo. O que Jesus está falando aqui é muito claro. Quem é o trigo? Os filhos do reino. Quem é o joio? Os filhos do maligno. O trigo vai para onde? Para o celeiro. E o joio? Para a fornalha. Haverá uma colheita. A colheita é o fim do mundo. Nós não podemos viver a nossa vida de maneira tão acomodada como o joio. Achando que no final de tudo, não, Deus é amor, né? Ele vai botar todo mundo no celeiro. Não. O joio não vai para o celeiro. Porque no joio, aliás, no corpo de Cristo, no reino de Deus, não haverá ervas daninhas. Só haverá trigo. E, portanto, nós precisamos tomar uma decisão, hoje, agora. Se nós queremos continuar como trigo ou se nós queremos ser joio. Sabendo exatamente o que vai acontecer, tanto com um como com o outro. Você pode decidir, não, eu quero continuar sendo joio. Tudo bem, é sua decisão. Mas saiba para onde você vai. Da mesma maneira que você disser, não, eu quero ser trigo, glória a Deus, e você sabe exatamente para onde o trigo vai. E é exatamente por esse motivo que a gente não pode mais viver a nossa vida achando ou declarando que é cristão, contudo vivendo como joio, porque o joio vai ser lançado na fornalha. E a fornalha, Jesus diz, olha aí o versículo 42, e serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes, haverá dor, angústia, toda culpa cairá ali, cairá, que eu digo, cairá a ficha, é sofrimento eterno. É para esse lugar que o trigo vai ser colocado, vai ser levado, vai ser lançado. Aliás, o joio. O trigo não, pelo amor de Deus. Porém, entretanto, todavia, o joio vai ser lançado lá, no fogo. Mas o trigo, versículo 30, vai ser recolhido no celeiro. Versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol. O que Jesus está dizendo aqui? Os justos resplandecerão como o sol, terão um corpo glorificado. Terão um corpo glorificado. Eles serão resplandecentes como o sol, porque o corpo que os filhos do reino receberão será um corpo glorificado. Aí ele continua, serão como o sol no reino de seu Pai. O trigo receberá um corpo glorificado no reino de Deus. E ele conclui dizendo, quem tem ouvidos, ouça. O que isso significa? Quem tem ouvidos, ouça. Se você estiver com o coração aberto, receba essa palavra. Se os seus ouvidos estiverem fechados, você vai rejeitar. A ideia aqui de quem tem ouvido é aquele que está com os ouvidos atentos e o coração pronto para ouvir, entender e receber essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Você pode ter ouvido tudo que eu falei aqui.
e tudo o que eu falei entrar no seu ouvido e sair pelo outro. E você continuar vivendo a sua vida como joio. Mas você pode ter ouvido tudo o que eu falei aqui, e essa palavra entrar pelo seu ouvido e descer ao coração. E a partir de hoje, você decidir a viver como trigo. Saindo da imoralidade, saindo de uma vida de pecado, saindo de uma vida de incredulidade, de rejeição a Deus. E viver para Ele, somente para Ele. Mais uma vez eu quero repetir. Não existe meio termo. Ou você é joio, ou você é trigo. Se você é joio, lamento informar, fornalha. Se você é trigo, celebre, é reino de Deus. Decida hoje. Não há tempo a perder. Nós não sabemos o que acontecerá com a gente, nem daqui a um segundo. O tempo de ser trigo é agora. Não é amanhã. Não é depois. A colheita pode chegar mais cedo para você. E quando ela chegar, seja trigo. Em nome de Jesus. Fique de pé. Eu queria fazer uma oração. Não vou pedir para você vir à frente, mas que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e, de verdade, se você não tem sido trigo, é a hora de você fazer essa oração. É entre você e Deus. Você vai calcular o custo, você vai calcular o preço que precisa ser pago, não para você ser cristão, porque esse preço já foi pago, mas o preço de andar nesse caminho. O custo que é ser um discípulo de Jesus. Não permita, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração e saia. Que ela entre no seu coração e desça até o mais profundo do seu ser. Senhor, graças nós te damos, Senhor. Porque pela tua morte tu nos tornastes teus filhos. E hoje nós fomos transformados por ti em boa semente. E somos trigo. Mas é bem verdade que muitos ainda não amadureceram. E ainda estão nesse processo, e nesse processo ainda estão muito parecidos com o joio. Ah, Senhor, não foi para isso que tu morrestes naquela cruz. Tu morreu na cruz, Senhor, em nosso lugar, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Para que nós pudéssemos ser uma boa semente, filhos do reino, trigo. E se alguém, Deus, entre nós aqui nesse momento, nessa noite, e até mesmo aqueles que acompanham pelas redes sociais e que porventura vierem a ouvir essa pregação, se alguém não está vivendo como trigo, ó Deus, mas tem vivido uma vida de joio, ó Deus, toca em seus corações e os transforma. Senhor, que a tua palavra penetre profundamente no coração de todos nós. Nos dá essa consciência, Senhor, de que no final de tudo haverá uma colheita e que nós precisamos ser encontrados como trigo e não joio. Porque o final de um é totalmente diferente do final do outro. O final de um é a morte, é a condenação. O final do outro é vida.
E eu sei, Deus, que isso é algo que todos nós queremos, mas para isso, Senhor, nós precisamos ser encontrados como alguém que vive como trigo e não como joio. Portanto, nos transforma, Senhor, nos muda, restaura o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso interior, nos faz nos submeter à Tua vontade, quebra tudo em nosso coração, orgulho, arrogância, tudo, Senhor, que não condiz com aqueles que são filhos do reino. Oh meu Deus, faz assim com cada um de nós. Molda-nos conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Que sejamos encontrados diferentes e não semelhantes. Pai, não queremos ir para a fornalha, queremos estar nos Teus celeiros, celebrando no Teu reino, com corpos transformados. Que quando os anjos vierem nos recolher, Senhor, nós sejamos levados em Tua direção, e que o Senhor nos receba, Pai, no Teu reino, nos dê um corpo glorificado, para sempre no reino do Senhor. Oh Deus, quebra corações aqui nessa noite, nos faz perceber e entender, nos faz, ó Deus, ter ouvidos para ouvir, que a Tua palavra desça até o nosso coração, adentrando até o mais íntimo do nosso ser, quebra a nossa alma, nos dá um coração contrito, quebra o coração duro com a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, como ela mesmo declara a respeito de si, ela é espada cortante de 2 gumes. Por isso que a Tua palavra, Senhor, ela pode nos penetrar, e eu rogo a Ti, quebra corações. Como alguém disse certa vez, a Tua palavra me feriu e por isso Te amei. Fere o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra, para que possamos Te amar. Que a Tua palavra toque o nosso coração e transforme ele para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Que as nossas vidas sejam vividas para Ti e somente para Ti. Faz assim com cada um daqueles que estão fazendo essa oração de quebrantamento, de mudança, porque não querem mais viver como joio, mas decidiram hoje viver como trigo. Abençoa cada um deles, Senhor. E naqueles que ainda não tomaram essa decisão, Senhor, continua trabalhando e quebrando e tocando em seus corações. No nome de Jesus nós Te pedimos isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Para encerrarmos esse culto, Senhor, nós Te agradecemos, primeiramente pela Tua presença, pelo Teu Espírito que estava aqui, está aqui neste lugar, e que nos conduziu durante toda essa adoração. Obrigado pelo privilégio de adorarmos e cultuarmos o Teu nome. Esperamos do fundo do nosso coração que esse culto tenha sido agradável ao Senhor. Recebe cada louvor, cada adoração e cada oração feita hoje, Deus, neste lugar, pelo Teu povo. Oh Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz. Que a Tua palavra tenha nos edificado, nos confortado, nos confrontado, mas acima de tudo nos transformado para a Tua honra e glória. Leva-nos, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça, livra-nos de todo acidente, livra-nos de tudo que é mal. E nos dá, Senhor, uma semana repleta, cheia da Tua palavra, cheia do Teu Espírito. Senhor, que possamos estar contigo todos os dias de nossas vidas. Fica conosco. É isso que oramos, Te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Cristo Jesus. Amém.
Meu irmão, deixa eu abençoe. Ó, não sei se dá pra ti, mas tem as programações na semana, né? Na quarta é culto de doutrina, na quinta é culto de oração. Aí tudo é 7h30. Pronto, tá bom. Fala, irmão.